E o desafio de hoje é o desafio menos 60. Por que menos 60, gente? Porque falta menos de 60 dias pra gente virar de ano, pra gente passar para 2021, né? Que ano, hein? Quem concorda aí comigo? Que ano foi esse ano 2020? Um ano desafiador, mas um ano de muito aprendizado também, né? A gente aprendeu muito a ter coragem, a fazer coisas que a gente nunca fez, enfim, a gente se desafiou nesse ano. Então, assim, a gente precisa entender que a gente ainda está, mesmo faltando 60 dias, a bordo de um ano que foi totalmente atípico, totalmente diferente. Muitas coisas ficaram pelo caminho. Quando iniciou o ano, a gente acabou fazendo planejamento, muita gente esperou 2020, o ano da virada, aquela coisa e tal. Eu mesmo fui uma que terminei o 2019 com um planejamento muito bem estruturado, com muitos planos para 2020, porque eu acreditava que 2020 seria o grande ano, né? E aí, depois do carnaval, que todo mundo diz que é quando o ano realmente começa, no dia 14 de março aqui, pra mim, foi quando a gente definitivamente parou e até agora as coisas não voltaram ao normal. Por que eu fiz o desafio 60 para vocês? Porque o que eu percebo e tenho percebido conversando com empreendedores diariamente? Diante desse ano totalmente atípico, onde a gente teve que colocar as coisas na gaveta, eu vejo que agora, com a retomada das coisas, eu vejo um aceleramento das pessoas em tentar resgatar tudo que ficou para trás, né? Então, assim, vejo as pessoas muito aceleradas, fazendo muitos planos. Eu acho que não tá errado, eu acho que a gente precisa realmente buscar correr atrás do prejuízo, mas eu tenho visto as pessoas fazendo isso de uma forma que me preocupa um pouco. Por que isso? Porque o final do ano já é, ao natural, uma época acelerada. As pessoas já aceleram, né, no final do ano. Festas de final de ano, férias se aproximando, férias das crianças, né? Enfim. E nesse ano a gente também tem essa sensação de que tem que acelerar, e ao mesmo tempo fica se questionando: será que eu acelero ou será que eu simplesmente me mantenho na minha? Porque o simples fato de estar vivo, de ter saúde, de estar com a minha família já vai ter que me bastar e já vai ter que ser o suficiente para me encerrar este ano com chave de ouro. Então, tenho visto muitas pessoas se perguntando isso. E nesse momento onde essas duas questões ficam o tempo todo como uma incógnita da nossa cabeça, o que eu venho te trazer no desafio dessa semana é que um monte de gente, principalmente aqui nas redes sociais, vocês vão ver um monte de gente dizendo: é muita correria, é muita coisa, muita mudança, o novo normal, as coisas estão voltando. E realmente, né, as coisas estão voltando ao normal. Então a gente vai ver uma série de eventos dos mais variados modelos e tipos, enfim, acontecendo. A gente agora já vai entrar na correria do Black Friday, a gente já começa a ver as vitrines de Natal. Então, assim, muita informação, porque tá todo mundo acelerado, e a gente vai ver muitas pessoas dizendo assim: você precisa buscar o equilíbrio. Porque mesmo que você tenha decidido não acelerar, você vai ver todo mundo correndo. E como você vai se deparar com muitas pessoas correndo para tentar tirar o atraso desse ano que, em aspas, para muito não aconteceu, é natural que você, sem perceber, acabe correndo também, né? Acabe correndo também. E então, o que eu venho propor para você é que neste final de ano a gente não busque o equilíbrio, né? A gente tente se manter, sim,
num certo nível de consciência, mas assim, buscar o equilíbrio eu acredito que vai ser praticamente impossível. Porque é muita coisa nova acontecendo e a nossa vida, de maneira geral, ela está um pouco mais desorganizada. É muita coisa diferente acontecendo, muitas coisas que você nunca fez acontecendo e você vai ter que começar a fazer a partir de agora. Então, o que eu quero te propor com o desafio dessa semana é que você, ao invés de se preocupar em buscar equilíbrio para esse final de ano, que você se dê uma trégua. Né? Por que uma trégua? Porque por mais que você seja uma pessoa organizada, que você tenha passado por um ano que não foi tão ruim assim, este ano é um ano diferente, mas mesmo assim ainda é final de ano. E no final de ano as coisas tendem a ficar mais desorganizadas, a gente tende a entrar numa coisa de loucura total. Então, vezes a gente vai ter que ser muito mais, vai ter que, por exemplo, ter semanas de muito mais de autocuidado, de parar e planejar, e vai ter semanas que a gente vai ter que só fazer, executar, foco total no fazer. Principalmente quem trabalha no varejo, né? Então é exatamente assim, planejamento, e aí depois tem semanas que a gente não consegue nem respirar, né, gurias? É assim que funciona. Chegando Black Friday, vitrines de Natal, né? E aí o que acontece? Chega final de ano, esse final de ano, ele não vai ser diferente. E pelo contrário, algumas coisas que a gente já estava acostumadas, elas vão se potencializar. Por exemplo, clientes estressados, clientes sem paciência. Vocês conseguem imaginar as filas que vão se formar nesse Black Friday? As pessoas estão irritadas, elas não têm com quem deixar as crianças, então elas vão rapidinho no centro, elas vão chegar nos lugares, vai ter fila no caixa, vai ter fila na porta, elas vão estar ainda mais impacientes do que elas costumavam estar. E só quem já passou por um Natal no final do ano, né, gurias que estão aí, sabe como é as pessoas com os nervos à flor da pele. Loucura total mesmo, né? Um monte de coisa pra fazer, querendo sair pra praia, querendo arrumar as coisas, tudo, né? Deixar tudo organizado. O estresse, ele vem à flor da pele. A flor da pele. E aí, então, assim, esse ano, mesmo a gente tendo desacelerado de uma maneira geral, as pessoas, mesmo assim, vão continuar com esses mesmos hábitos e comportamentos tradicionais de final de ano, só que de uma forma mais potencializada. Por quê? O cliente, ele foi muito paparicado, teve que ser muito bem cuidado durante esse tempo que a gente ficou em isolamento. E por isso, ele vai querer este mesmo cuidado que o nosso concorrente, que enfim, todo mundo passou a fazer. A gente passou a entregar as coisas muito mais prontas para os nossos clientes, em função das pessoas, da gente reconhecer que as pessoas não tinham mais tempo e que nós, mais do que nunca, tivemos que estar à disposição, principalmente do tempo, né, do nosso cliente. Então ele vai vir buscar isso de novo, só que a diferença é que eles vão vir em quantidade. E será que nós estaremos preparados para isso tudo? Então, provavelmente não. Não preparados, eu digo assim, com o número de pessoas, porque nós não vamos contratar muito mais pessoas, não vamos mudar as estruturas, mas a gente vai ter que preparar o nosso emocional para lidar com tudo isso e não se desequilibrar, certo? E aí o que eu queria propor para você, o seguinte, né, então nesse desafio é essa trégua. O que eu queria te dizer? Que mesmo que você não consiga entregar tudo isso que a gente se propõe a entregar para o cliente, eu queria que você neste final de ano não se cobrasse de uma forma desumana,
né? Porque você provavelmente não vai conseguir, né? E por isso essa ideia de não buscar o total equilíbrio, mas se dar uma trégua em relação a isso, né? Só explicando para vocês, então, o desafio. O desafio dessa semana, ele tem quatro desafios, assim, 4 questões que ele vai... São 4 questões provocativas, com 4 tarefas para vocês. Então, a primeira tarefa para vocês, do desafio dessa semana, do desafio menos 60, é que vocês estabelecessem, eu falo muito sobre negociável e não negociável, né? Principalmente quando eu faço os treinamentos de líderes, né? Que a gente precisa ter regras negociáveis e não negociáveis com a nossa equipe. Mas a gente precisa ter regras negociáveis e não negociáveis com nós também. Então, no desafio dessa semana, eu te proponho que você estabeleça uma meta inegociável com você mesmo. Uma meta cuja qual você não abre mão até esse final de ano. E olha só, eu tô te pedindo uma meta só. Menos 60 dias. Nós estamos a menos de 60 dias do final do ano. Nós estamos a 52 ou 53 dias do Natal. Então, assim, muitas coisas vão acontecer e a gente precisa ter uma direção. Então, o primeiro desafio dessa semana é você colocar uma meta só. Lembra? Nós não vamos, em função da correria que vai ser esse final de ano, com tudo retomando, com um ano totalmente diferente, com as pessoas com os nervos à flor da pele, com todo mundo querendo tirar o atrasado, com todo mundo querendo correr, você vai correr também. Assim, olha, tem certeza que por mais que você se blinde, em algum momento você vai acabar correndo, você não vai nem perceber. Então, o primeiro passo, né, para o final desse ano que eu te peço é que você coloque uma meta, uma única, que é inegociável, cuja qual você não abre mão. Eu tenho, por exemplo, assim, eu tenho muitos projetos acontecendo, tenho muitos projetos em fase de tração, né, e isso me dá, no mínimo, uns 4. E o que acontece? Quando a gente tem muitos projetos em fase de tração, isso demanda muito trabalho. Então, assim, cada ponta que eu vou, eu preciso trabalhar muito, preciso entregar muito, preciso ler muito, preciso produzir muito. Mas é uma escolha que eu fiz lá no início da pandemia, de alguns projetos que eu ia startar, e eles estão todos acontecendo, mas eles me demandam muito trabalho. Mas o que eu fiz? Desses projetos, eu elegi um que eu não abro mão. Não abro mão. Por exemplo, vou dizer para vocês, eu não abro mão de encerrar o ano sem colocar para rodar a minha primeira mentoria para empreendedores. Né? Hoje vocês sabem que a gente tem uma mentoria no Empodere, eu tenho meus treinamentos de venda, tenho o Vendedor Sim Senhor online, tenho os presenciais que estão voltando, graças a Deus. Mas o dia a dia com empreendedores e principalmente o contato da entrega com os empreendedores que fazem o Vendedor Sim Senhor me fez perceber que eu precisava acompanhar, quando eu tô falando empreendedor, eu tô falando profissional não liberal, tá? Mentoria para profissional não liberal, arquiteto, médico, dentista, fotógrafo, nutricionista, terapeuta, que são hoje os meus clientes, né? De mentoria individual. Então, eu coloquei para mim que eu não abro mão de fechar este ano sem ter uma mentoria em grupo para profissionais liberais, porque são profissionais que estão sozinhos, eles trabalham sozinhos e muitos deles vão se perder, né? Vão se perder ou vão se sentir um pouco perdidos no final do ano, que é o que eu percebi no treinamento Vendedor Sim Senhor, né? Então, assim, uma das minhas metas é essa, independente dos outros projetos que eu estou startando, uma das minhas metas é esse. Então, o teu objetivo é que você estabeleça você deve estar com vários projetos também, mas coloque uma como prioridade. E o segundo desafio é que você aceite negociar fora do eixo. Olha, presta atenção, que você aceite negociar fora do eixo para fazer com que esse projeto realmente saia do papel. O que eu quero dizer isso? Quais são as coisas que eu estou disposta a abrir mão? Quais são as coisas que eu não fiz esse ano ainda e que eu estou disposta a fazer até o final do ano para fazer
este objetivo chegar a essa meta ser batida, para fazer com que eu consiga realizar isso que eu tô me propondo, pelo menos esse Quero dar um exemplo para vocês. Eu coloquei para mim que para que eu consiga organizar e realizar a mentoria individual para empreendedores, eu estou disposta a abrir mão de alguns finais de semana com a minha família, inclusive de dormir menos, dormir menos no sentido de acordar mais cedo e dormir mais tarde, para organizar, para estudar, enfim, para poder fazer isso sair do papel. Por que eu tô dizendo isso? Porque só dizer, eu quero tal coisa, não abro mão disso, não vai ser o suficiente. Você precisa colocar o que você não abre mão e o que você está disposto a fazer para fazer com que isso realmente se torne realidade. Então, são duas coisas que você precisa fazer. Eu tô dando o meu exemplo aqui para vocês, mas vocês vão colocando de vocês aí. Por exemplo, Karine, eu não abro mão dos finais de semana com a minha família. Ok, tudo bem, mas o que você vai abrir mão durante a sua semana para fazer isso se realizar? E aí, gente, assim, eu tô falando de uma coisa que eu tô desenvolvendo. Por exemplo, eu tenho cliente assim, eu vou dar um exemplo bem prático aqui de uma cliente minha. Ela diz, eu não aceito virar o ano sem trocar o meu carro. Eu disse, ok, tudo bem, vai trocar de carro. O que você tá disposta a abrir mão para trocar o carro? Aí ela pensou e disse, eu tinha que retocar meu Botox. Eu vou abrir mão do Botox para poder entrar 2021 de carro. Depois eu dou um jeito. Então, é isso que você precisa fazer, ter clareza, porque senão você vai fazendo. E aqui eu trouxe um fato financeiro, né? Fato financeiro, um exemplo financeiro, que é o exemplo da minha cliente, e trouxe um exemplo relacionado a estudos, a tempo, que é o meu objetivo agora. Então, só para ficar mais claro para vocês, né? Terceiro desafio, lembrando que esse desafio vai ser disponibilizado na íntegra depois, no grupo do desafio, com toda a descrição, com todo o início, com a reflexão e a descrição certinha das atividades. Então, assim, a terceira coisa, isso aqui que a gente faz na terça-feira, é só dar uma pincelada, uma explicação rápida de como é o desafio da semana. Lembrando que o desafio dessa semana é menos 60, porque falta menos de 60 dias pra gente, então, virar a página e entrar em 2021. E assim, gente, vamos parar com essa história de que 2020 não contou, porque contou sim. A gente aprendeu muito, a gente ensinou muito, sabe? A gente se fortaleceu. O fato da gente estar aqui, a gente tem que ser eternamente grato, né? E eu acho que foi um ano de muito aprendizado mesmo. Só que aquela coisa assim, né? Cada um faz o que quer com as suas oportunidades. E a gente precisa fazer as coisas darem certo. E para isso, a gente precisa blindar nosso mindset. Por isso, os desafios, certo? Número 3, então. Olhe para as coisas como elas verdadeiramente são. Encare as coisas de frente agora nessa reta final. O que eu quero dizer com isso? Quando chega no final do ano, tem coisas em função das pessoas estarem mais emotivas. E assim, esse ano principalmente, a gente acaba não querendo se indispor. A gente sabe que as pessoas estão com os nervos à flor da pele, aquela coisa toda. Então, muitas vezes a gente fica enfeitando, floreando, não sei como eu vou dizer, maquiando situações que estão nos impedindo de dar o próximo passo ou que estão nos impedindo de chegar neste resultado que a gente acabou de propor. Então, assim, o que eu tô falando? Às vezes uma conversa com um colaborador teu que você tá evitando para não magoar. Às vezes uma conversa com alguém que não, por exemplo, na tua equipe que não tá conseguindo vender, que não tá batendo meta. Às vezes uma conversa para ajustar alguns detalhes com a pessoa que tá cuidando do teu filho, para que você se sinta mais tranquilo, para que você se sinta mais produtivo, se sinta mais confiante, enfim, na hora que você estiver trabalhando, porque você vai estar mais tranquilo, porque conseguiu conversar. Então não tenha medo de magoar
as pessoas, porque a gente tá chegando no final do ano, talvez elas estão querendo essa conversa também, e você pode estar adiando, e na verdade isso tá te fazendo mal incrível, né? E eu trouxe um exemplo de conversa, mas por exemplo assim, quando a gente fala em olhar para as coisas como elas são, eu vejo que muitos empreendedores, por exemplo, diante de uma situação negativa, aonde a gente está faturando menos, aonde o caixa tá no limite, não querem olhar para os seus negócios, para não enxergar como as coisas estão. E ficam vivendo numa situação onde mês que vem vai melhorar, e aí eu paro e melhoro. Mês que vem é dezembro e as coisas e a gente vai voltar a faturar, mas assim, quanto que você precisa faturar? O que você vai fazer para chegar nesse faturamento que você precisa para fazer o ano valer a pena? Então assim, muitas vezes a gente não chega lá porque a gente não sabe onde tem que chegar. E se não sabe onde, não sabe como. E não sabe porque simplesmente não olha, porque a gente fica maquiando ao invés de encarar de frente. Então, além de você estabelecer uma meta e estabelecer o que você vai fazer de diferente, o que você vai abrir mão, porque assim você vai ter que fazer escolhas e você vai ter que abrir mão de algumas coisas para fazer elas se realizar, você também precisa parar de maquiar as coisas e olhar de frente para aquilo que não deu certo o ano todo. Porque agora, cara, se você não olhar de frente agora, talvez você coloque o ano todo fora. Então tá na hora de olhar de frente para as coisas. E a última coisa que eu queria te falar é o seguinte, lembrando, né, que para você fazer essa meta que você tá se colocando aí, você vai ter que ser muito sincero com você mesmo. Não coloque uma meta mirabolante que você não vai conseguir atingir, porque aí depois você fica se cobrando, você acaba com você sem razão nenhuma. Não coloque como eu coloquei que vou abrir mão de alguns finais de semana com a minha família para poder tirar minha mentoria do papel, se isso é muito importante para você. Ache uma outra maneira, faça uma entrega a menos, pegue um cliente a menos, abra um horário diferente na sua agenda, mas não tente negociar coisas que são extremamente importantes para você. E o último ponto que eu queria colocar para você aqui nesse caso é que é o seguinte, ó. Falando de mentalidade agora, para que você consiga fazer esse ano valer a pena, você vai ter que ser o seu principal aliado. No final do ano, como eu já falei, as pessoas estão correndo muito, as pessoas vão estar mais ansiosas. E estar mais ansiosa significa que elas não vão ter nem tempo, nem saco, nem ouvidos para te escutar. Nada disso. E neste momento, mais do que nunca, você vai ter que ser o seu melhor amigo. Você vai ter que ser o seu melhor amigo, você vai ter que ser o seu braço direito. Além de melhor amigo, seu braço direito. Então, eu queria te dizer assim, ser o seu braço direito e ser o seu melhor amigo significa o seguinte, se talvez você chegou até aqui e muitas coisas fugiram do seu controle, você não conseguiu seguir o seu planejamento, você lá em abril, maio, refez todo o seu planejamento e mesmo assim você não conseguiu, não se chicoteie tanto. Quando você se depara com alguém que você ama e essa pessoa não chegou num objetivo, essa pessoa não conseguiu aquilo que ela se propõe, você dá um ombro para ela, você diz coisas bonitas, você dá um jeito de cuidar dessa pessoa. Então eu quero que você faça isso com você. Faça isso com você também nesse final de ano. Não se cobre tanto. E você, quando tem uma pessoa que você ama e essa pessoa tá desmotivada, você vai lá e fala com ela e faz ela voltar pro jogo. E isso você precisa fazer com você também. Então, se em algum momento você perceber que você tá se perdendo, que você tá ficando desmotivado, que você tá perdendo a sua luz, enfim, por uma série de coisas que vão acontecer, coisas que você não controla, e o que tem mais acontecido nos últimos dias é a gente se deparar com situações que a gente não controla, eu quero que você se puxe de volta pro jogo. Não dependa de ninguém. Porque neste final de ano, mais do que nunca, as pessoas vão estar, cada uma envolvidas com as suas coisas. Elas não vão querer te ouvir. Ou elas vão parar para te ouvir, mas vão estar com a cabeça em outro lugar.
Então você precisa se blindar no sentido de não esperar pelo elogio, pelo reconhecimento das pessoas para fazer as coisas acontecer. Porque cada um vai estar fazendo o seu. Nós estamos mais unidos, mas estamos em compensação com muito mais coisas para fazer. Então seja o seu melhor amigo, seja o seu ombro amigo, não dependa de ninguém. Se tiver oportunidade, ajude alguém, porque isso nos faz bem. Dê um conselho amigo para ninguém, mas não fique buscando conselhos e palavras positivas. Tire isso de você. Você é capaz, né? Empreendedores são capazes de se automotivar. E o que nos automotiva, com certeza, é a gente ter as coisas claras e ter disciplina para a gente conseguir realizar. E como que a gente faz para ter disciplina? Tendo os três primeiros passos que a gente falou até agora, claros, estabelecidos e definidos. O que eu quero, o que eu vou abrir mão para fazer disso, o que eu precisava ter olhado até agora e ainda não olhei, e como que eu vou fazer para seguir daqui para frente sem precisar contar com a ajuda ou com o incentivo de outras pessoas. Vou fazer por mim. E o quinto ponto que eu queria te dizer é o seguinte, entenda que se as coisas não acontecerem, você não é o único. Entenda que se você não está conseguindo faturar o dobro, você não é o único. Entenda que se você é empreendedor, ainda se engasga na frente do seu cliente na hora de dizer o preço. Entenda que se você ainda não tem as habilidades que você gostaria de ter na hora de negociar, se a venda para ti ainda não flui com toda a naturalidade que você queria, você não é o único. Empreendedores são experts em criar soluções, né? Você ficou na faculdade, você desenvolveu, você aprendeu muito, estudou muito para criar uma solução. Mas infelizmente lá você não aprendeu a monetizar isso. Você não aprendeu a vender a sua solução. E é por isso que a gente está aqui. Porque de nada adianta você ter um super negócio, uma super ideia, se você não conseguir vender e compartilhar. Só que isso não é assim. Isso não é tão simples assim. Então, o que eu queria te dizer é o seguinte, quando você está diante de um cliente, esse cliente tem uma necessidade. O cliente, quando está na frente da gente, ele está por duas razões. Ou porque você resolve uma dor, ou porque você pode trazer um certo tipo de prazer para ele. Só por essas duas razões o cliente fica na tua frente. Então, assim, resumindo, o cliente que está ali na tua frente está te pedindo ajuda. Ou para resolver uma dor, ou para viver algo que ele ainda não viveu, ou para reviver algo que ele já viveu e ele quer experienciar de novo. Então, quando o cliente está na tua frente, ele está sendo humilde de dizer, olha só, tô querendo resolver isso, ou tô querendo viver isso de novo e eu preciso da tua ajuda para isso, porque sozinho eu não consigo fazer. Então você, empreendedor, também precisa ser humilde consigo mesmo de dizer, olha só, eu criei uma solução, eu tenho uma grande ideia, eu sei que eu posso fazer diferença na vida das pessoas, mas sozinho eu não estou conseguindo compartilhar isso, eu não estou conseguindo organizar o meu processo de venda, eu não estou conseguindo contornar as objeções, eu não estou conseguindo falar o meu preço com a fluidez que eu gostaria. Então seja humilde com você mesmo, assim como o seu cliente tem sido com você, quando senta na tua frente e te pede ajuda. E assim, se você tem qualquer um desses tipos de dificuldade, fica aqui comigo no meu Instagram, porque o meu objetivo aqui é simplesmente te ajudar a desenvolver isso. Eu tenho muito claro que a gente aprendeu muitas coisas na faculdade, mas não aprendeu a monetizar a nossa solução. E esse tem sido o meu papel diariamente aqui no Instagram. Te ajudar a vender, a viver da tua solução, te ajudar a viver da tua paixão, te ajudar a faturar o dobro com isso que você acabou de criar ou já há mais tempo para simplesmente impactar e mudar a vida das pessoas. Certo? Então lembrem, esse último ponto ele é extremamente importante. Seja humilde com você mesmo, entenda que você não precisa saber tudo e que ninguém sabe tudo, tá certo? Então assim,
Gente, meu recado por hoje era esse para vocês. Lembrem, entrem no grupo do Telegram, 12h30 disponibilizamos toda terça-feira. A gente tem um desafio aqui disponibilizado para vocês de forma gratuita. Um desafio que tem como objetivo blindar o teu mindset, te ajudar a derrubar crenças, te ajudar a derrubar muros, para que você consiga dobrar o teu faturamento, viver da tua paixão, chegar nos resultados que você ainda não conseguiu. E aí os objetivos os desafios são exatamente para esses, certo? Beijo, beijo. Lembrem, entrem no grupo do Telegram, porque 12h30 a gente vai disponibilizar de forma online e gratuita o desafio lá, tá bom? Até mais. Beijo.